Decálogo, dos 10 Mandamentos, do Pentateuco. Como que Deus permite um homem de Deus chamado Elias e Eliseu, profeta de Deus, permitir matar, que uma ursa matasse 42 crianças, que a Bíblia fala jovens, adolescentes, rapazes, pelo fato de terem zombado, escarnecido do profeta, por ele ser calvo, careca. E o que Deus mandou matar no Velho Testamento? Se Deus é amor, e ele fala no seu mandamento para não matar, entre os 10 mandamentos, não matarás. A minha pergunta é, querido irmão, evangelista Marcos, Deus mandou matar os amalequitas e povos que não eram do povo de Israel. Mandou matar mulheres, mandou matar jovens, grávidas, crianças. Segundo Reis 2, capítulo 2, 23 a 25, em Deuteronômio, capítulo 7, de 1 a 2, e o livro do Deuteronômio, Velho Testamento, capítulo 20, verso 16, em que houve uma mortandade, um assassinato de mulheres, crianças e adolescentes. Por que Deus permite matar? Essa é a pergunta. Deus abençoe o seu canal, Bíblia de Fato, meu irmão, querido irmão, evangelista Marcos. Um abraço do vosso irmão, professor Fabrício. Amém? Muito obrigado, pastor Fabrício Barreto, pela sua participação aqui na nossa série Bíblia de Fato Responde. Essa pergunta do pastor Fabrício é considerada uma das perguntas mais difíceis das Sagradas Escrituras, que gera muita discussão e até confusão teológica por parte de alguns. Nesse vídeo, de forma coerente e bíblica, nós buscaremos responder por que isso aconteceu. Começando pelo mandamento, não matarás. A melhor tradução seria não assassinarás, que é uma morte de forma imoral, ilegal, injusta para benefícios pessoais, coisas que Deus não fez e não procurou em nenhum dado momento. Então, primeira coisa, por que Deus mandou matar nações inteiras, inclusive crianças, mulheres grávidas? A primeira coisa é que Deus é santo e Ele faz isso para nós entendermos que o pecado, a transgressão, sair da linha do alvo do caminho, ser devasso, se entregar aos seus próprios desejos, tudo isso tem uma consequência. Em Romanos capítulo 1, o próprio texto de Deus diz que Deus os entregou aos seus desejos, aos seus pensamentos. E eles cometeram coisas torpes. A insistência em fazer tudo aquilo que é contrário à natureza de Deus, contrário à vontade de Deus, é iniquidade, perversão, e tudo isso traz consequências destruidoras para o pecador. Um exemplo é Gênesis 15 e 16. O texto diz: a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. Isso mostra que Deus não julgou de forma precipitada, que Deus aguardou até o limite do pecado. Na linguagem bíblica, o cálice da ira de Deus se encheu, então Deus derramou. Quando o pecado chega a esse nível de muita idolatria, assassinatos de inocentes oferecidos em sacrifício, injustiça sistemática, o juízo de Deus vem. Porque em Romanos 6, 23 diz: o salário do pecado é a morte. Segundo ponto, juízos de Deus, eles são justos e são preparados ao longo do tempo. Não é uma raiva de Deus, algo que dá nele e ele começa a fazer. Para o próprio Israel, Deus enviou profetas para fazerem alertas, apelos. E tudo isso o povo não deu ouvidos, rejeitou a palavra do Deus Todo-Poderoso. As nações cananeias, como por exemplo, praticavam sacrifícios de crianças, feitiçarias, perversões, culto com travestismos, coisas horrendas. E Deus, como queria que Israel fosse um povo de propriedade peculiar de Deus, Deus buscou eliminar esse pecado para preservar Israel da corrupção espiritual
imoral. Uma outra coisa é que a destruição de Israel ocorreu porque seguiram outros deuses, institucionalizaram o culto a Baal, praticaram ocultismo, rejeitaram mandamentos, abusaram do próximo de uma maneira horrenda. Idolatria, apostasia, hidromancia, necromancia, para mostrar que ele hepatoscopia, ele trata conosco, ele não deixa o culpado como se e outras coisas mais que eram abominação ao A Bíblia Senhor. Sagrada diz, porque Deus é um fogo consumidor, um Deus zeloso. Permitir que essas nações fossem devastadas. Deuteronômio Em 7, de contrapartida, 5 a Deus 10. preparando Israel para ser o corpo dele, preparando Grande o teólogo povo pentecostal. para ser a sua testemunha para as nações. Nosso É irmão como se Deus tratasse de uma evangelista, parte podre presbítero do corpo, de um tumor, Marcos. para preservar todo o restante do corpo. Deus trabalhou na vida de homens e mulheres para que eles temessem a Deus, mesmo no meio de pessoas que faziam tudo. Se Deus é contrário. amor, por que Com esse Deus tipo permite de juízo, pessoas essas morrerem ações de Deus, Deus está mostrando ou mandar que matar no Velho pecado Testamento? gera consequências e que o povo dele tem que ser separado para É a sua pergunta que eu fiz a ele. Quarto ponto. Os juízos do Antigo Testamento, eles apontam para um juízo final. São sombras e figuras daquilo que Deus irá fazer. Como, por exemplo, Sodoma e Gomorra. O apóstolo Paulo nos ensina que nós temos que considerar a severidade de Deus. Judas, o meio-irmão do Senhor, mostra juízo de Deus sobre anjos, juízo de Deus sobre Israel e juízo de Deus sobre os falsos mestres dentro da igreja. Dano irreversível? Com Pantene não. Novo Pantene molecular